Olá você, vamos continuar então. Olha só, no nosso encontro anterior nós falamos a respeito, aliás, nós começamos a falar a respeito de acentuação gráfica, não é? E a gente viu a importância de saber reconhecer sílaba tônica, porque se a gente não reconhece sílaba tônica e nem as suas características, fica difícil saber se a gente acentua ou não e por que a gente acentua e por que não acentua, beleza? E para a gente poder reconhecer sílaba tônica, nós vimos também a importância de nós entendermos os encontros vocálicos. Nós falamos a respeito deles, né? Nós vimos que em cada sílaba só existe uma vogal, certo? Só pode haver uma vogal e só existe sílaba se houver vogal. Até aí tudo tranquilo, né? O problema do reconhecimento da sílaba tônica com as vogais acontece quando essas vogais se encontram, né? Ou seja, você lê a palavra e vê que existe lá uma vogal ao lado da outra. Aí você vai ter que pensar, bom, elas vão ficar na mesma sílaba ou não? E aí veja, horas, cada sílaba só pode ter uma vogal, tem de ter vogal e só pode ser uma, como que a gente faz isso? Bom, aí vai depender de a gente reconhecer. Se forem duas vogais mesmo, elas ficam em sílabas diferentes, porque aí formou-se o hiato, não é? Muito bem. Se nós tivermos uma vogal e uma semivogal com um som um pouco mais fraco, não é? Nós temos o ditongo. Mesmo que primeiro venha a semivogal e depois a vogal, a gente continua tendo o ditongo. Lembrou-se? Eu vou até fazer esse lembrete com você aqui agora. E o que nós vamos fazer na sequência? A gente vai ver como reconhecer melhor, não é? A vogal na função de vogal e a vogal na função de semivogal. Ou seja, a gente vai parar um pouquinho a parte de acentuação gráfica e vamos aprofundar aí o conhecimento ou o reconhecimento de vogais e semivogais, para que você tenha mais habilidade em reconhecer sílaba tônica, sabendo se aquelas vogais, aparentemente vogais, ficam na mesma sílaba ou não. Fechado? Então veja aí comigo o que a gente tem aqui no primeiro lembrete. Aquilo que eu acabei de mencionar, não é? Se nós temos, veja aí, deixa eu conferir aqui. Se nós temos, não é? O encontro de duas vogais, então nós temos o hiato, como a gente falou. Veja, quando você diz reunir, você não diz reunir, eu vou me reunir com eles. Não, você diz, eu vou me reunir com eles. Veja, reunir, né? O E e o I aí, aliás, o som do E e o som do U, eles são pronunciados na sua íntegra, né? Eu vou me reunir. Eu não deixo as duas pronunciadas rapidamente, ou pelo menos uma mais rápido que a outra, para montar uma sílaba só. Eu vou me reunir e não me reunir. Beleza? Então, isso faz com que nós percebamos, deixa-me deixar na tela cheia aí, faz com que nós percebamos que existem aqui duas vogais. Como cada vogal fica numa sílaba, então, nós temos que colocar cada vogal numa sílaba formando o hiato. O ditongo, diferente disso, vai se constituir do encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal, não importa a ordem, como eu disse. Só lembrando, se primeiro vem a vogal e depois a semivogal, a vogal é aquela que tem o som mais forte, porque semi é metade. Então, ela se chama semivogal, né? Justamente porque ela tem o som mais fraco, digamos assim, pela metade. Daí a gente dizer que se trata de um ditongo que é decrescente. Por quê? A vogal tem o som forte. Se vai para a semivogal, tá olhando para a tela? Olha para a tela para eu fazer um desenho. Pelo desenho que eu vou fazer, você vai compreender até o que seria o decrescente, porque muita gente às vezes não entende. Então, a vogal tem o som alto, ó, forte, tá vendo? Quando, na sequência, eu pronuncio uma semivogal, esse som cai. Por isso que ele não cresce, ele decresce, porque ele cai. Então, o som vai para baixo. Ao passo que, se primeiro eu ponho uma semivogal, que tem o som mais fraco, para depois colocar uma vogal que tem o som mais forte, esse som daqui de baixo vai lá para cima, porque ele sobe, então ele cresce, ditongo crescente, tá? Olha os exemplos aí, ó. Caos, caos. Essa aqui é forte. E o O é a semivogal, porque tem o som fraco. Caos.
Então, aqui você tem um ditongo, como em pau, olha lá. O ditongo que cai, portanto, decresce. Tá vendo? Ó, pau, mesma coisa, o A é a vogal. Aliás, você já pode gravar o bizu, né? A dica, A sempre é vogal. O A sempre é vogal. Quando você diz pau, você pronuncia tudo de uma vez. Aí você entende que esse U é realmente uma semivogal. Como que você sabe que quando você pronuncia caos, pau, você, na verdade, pronuncia tudo de uma vez só? Observe a minha boca. É porque a gente mexe a boca uma vez só. Olha só, ó. Caos. Caos. Põe o dedo no queixo. Caos. Caos. Perceba que a gente abriu a boca uma vez só, porque o queixo só se mexeu uma vez. Isso é só para você perceber o som. Porque aqui não tem jeito, viu? Aqui você vai ter que perceber pelo som. Então, eu estou ajudando você a perceber melhor essa questão do som pelo movimento mesmo da boca. Porque é assim que funciona o raciocínio de fonética, tá? Então, olha lá. Caos. Você pronuncia de uma vez só, porque você abre a boca uma vez só. Pau. Pau, ó. Pau. Você mexeu a boca uma vez só. Observe que aí você tem realmente o ditongo. Quando você diz reunir, ó, reunir, você, na verdade, mexeu com a boca 3 vezes, porque existem 3 sílabas. Então, o E e o U são vogais. Dá para você fazer a diferença assim. Então, esse negócio de pôr o dedo no queixo, veja, não é uma regra, não é nada. É só para auxiliar você a perceber o efeito sonoro. É uma sugestão, tá? É uma dica. Se você quiser usar, fique à vontade. Mas é uma forma de você perceber aí, no caso em especial dos ditongos e atos, não é? Quando é que a gente pronuncia aquela sílaba de uma vez só, para que você perceba que uma das vogais é vogal mesmo e a outra está no papel de uma semivogal, tá? É mais para isso, viu? Para auxiliar mesmo. Veja lá, deixa eu me pôr na tela toda. Frequência. Ó, você faz assim, olha que eu vou desenhar na tela aí, ó, frequência. Vou até fazer de novo, ó, frequência. O que eu estou mostrando, como esse som aqui é o mais forte, aqui no final a gente pronuncia de uma vez só. Por isso que a gente diz que é um som só, frequência. Então, aqui você vai deixar aí como ditongo. Porque você pronunciou de uma vez. Veja, quadro. Olha lá, o U e o A ficaram juntos. Quadro. Certo? Observe a boca, se for o caso, para ajudar. Veja se consegue te ajudar. Quadro. Quadro. Observe, o queixo desce uma vez só. Quadro. Não é quadro. Faz a diferença, ó. Quadro. Deixei 3 vezes. Quadro. Percebeu? É muito diferente. Então, aqui nos 2 primeiros exemplos, de tom agudo decrescente, né? Nos outros 2, frequenciar, o A sempre é o som mais forte, né? Quadro, o A sempre é o som mais forte. Então, vamos voltar lá para a tela cheia. Aqui a gente tem exemplos de ditongo crescente, não é? Porque o A é a vogal e o I é a semivogal. Aqui o U é a semivogal e o A é a vogal. Beleza? Muito bem. E o tritongo, como é que ele funciona mesmo? Quando nós temos uma semivogal, uma vogal e a outra é a semivogal. Olha o A aqui no meio, que é sempre vogal. O A, iguais. Então, o A é fortão, né? E aqui ao lado nós temos semivogais. O A segura a ponta de todo mundo aí. E se você puser o dedo no queixo, né? Vai ficar iguais, iguais. Você vai mexer a boca 2 vezes só. E só para você certificar, né, que existe um tritongo. Agora, uma dica é você perceber que a vogal do meio é a mais forte. Toda vez que você tiver 3 vogais e a do meio for a forte, você tem mais outras 2 fracas. Sempre. Só você observar. Se a do meio é forte, então você tem o tritongo. Beleza? Pronto. Revisado isso, o que você precisa saber agora? Saber reconhecer melhor ainda quando é que é vogal, quando é que é semivogal. Olha o que eu coloquei para você aí. Vamos lá. Vou deixar você, só olha para a tela para você observar o que eu vou fazer. Como que você vai distinguir, então, a vogal da semivogal? Tá?
Então, lembrando, o A, como a gente viu, é sempre vogal. Caia, maca, não importa a constituição da palavra, se ela vem junto com outra vogal, separado, não importa, é sempre vogal, tá? O E é uma vogal, só que quando ele tiver o som do I, ele vai virar semivogal. Então, observe que aqui você tem S, não é? Você tem o E sozinho não é um encontro vocálico, então você já sabe que vai ser vogal. Quando vai para o encontro vocálico, como na palavra mãe, aí você vai observar se esse E tem o som do I ou não. Percebeu que a sua preocupação de distinguir, né, vogal de uma semivogal sempre será apenas quando houver encontro vocálico. Quando você tiver uma vogal ao lado da outra. Porque aí você vai ter que ver se são duas vogais ou não. Tá? É assim. No caso de mãe, olha lá, mãe, observe que o som é esse aqui. Você tem a vogal e a semivogal. Certo? Por isso que esse E é a semivogal, porque ele tem o som do I. O O é vogal. Agora, quando ele tiver o som do U no encontro vocálico, ele vira semivogal. Então, em ovo, ó, ele não está junto de outra vogal, você não tem preocupação nenhuma, ele vai ser vogal nos dois casos. Quando você diz mão, esse O passa a ter o som do U, mão. Ele fica com som fraco, portanto, ele é uma semivogal. Beleza? Aqui, o I. Gente, I é vogal. No encontro vocálico, quando ele for pronunciado junto de outra vogal, ou seja, de uma vez só, como a gente faz, por exemplo, em paz. Olha lá, paz. O que aconteceu é que esse I é uma semivogal. Paz. Certo? Por isso que ele é semivogal aí. Agora, faça a diferença dessa palavra paz, que você fala de uma vez só, abre a boca uma vez só. Compara com país. Olha lá, paz, de uma vez só. País. Você abre a boca duas vezes. Então, aqui o I é uma vogal. Aqui ele foi pronunciado ao mesmo tempo que a gente pronunciou o A. Por isso, ele é semivogal. Certo? Beleza? Na igreja, eu coloquei o I sozinho na sílaba I. Veja, não é encontro vocálico, então você não precisa ter dúvida. É vogal. Certo? Muito bem. Gente, o U é a mesma coisa. Ele é vogal. Se ele estiver sozinho, ele é vogal. Junto de outra vogal vai depender. Se ele for pronunciado junto da outra vogal ao mesmo tempo, ele se torna semivogal. Então, ó, unha. O U tá sozinho, você pode ter certeza. É vogal. Quando a gente diz saúde, ó, a gente faz assim, saúde. A gente mexe a boca 3 vezes. Porque o A é vogal sempre e o U aí é forte, né? O U aí é forte. Neste caso, ele é vogal. Agora, compara saúde com saudei. Olha lá, saudei, saudei. Aqui se pronuncia de uma vez só, porque esse U é uma semivogal, ó. Saúde, saudei. Percebeu? É sempre bom você fazer esse contraste para você fazer a diferença do som da vogal com o som da semivogal. O I e o U são as vogais mais frequentemente usadas como semivogais. Elas são as mais fracas de todas, as que têm tendência, né, em ser mais fracas. Observe isso que vai ajudar bastante você a fazer a diferença. Agora vamos lá. Nós falamos de melancia e substância, não falamos? Então, observe bem o que eu vou explicar agora, porque você tem de saber isso muito bem para responder às suas provas, às suas questões de prova de concurso público, tá? O que acontece é o seguinte, veja aqui comigo. Nós falamos a respeito da melancia e da substância, como eu disse. Quando a gente faz quando fala melancia, veja, melancia, nós vimos que o som da sílaba si é bem forte. Então, esse I é vogal e o A sempre é vogal.
Então, aqui nós temos um caso de hiato original, ó. Porque o I e o A são pronunciados separadamente. Diferente do que acontece no som da substância. Agora, não esqueça do que eu disse. Aqui a sílaba forte é o Si, ó. Essa aqui é a sílaba tônica. Certo? Tá. Na substância, veja, substância. Olha o que a gente viu. Essa daqui é a sílaba forte agora. Ela que é, deixa eu pôr o nome certinho para você poder gravar sempre isso. O tan é que é a sílaba tônica. Ó, substância, né? Veja, diferença. Na melancia, o si é o fortão. Na substância, é a sílaba anterior ao si, que é a forte. Então, quando isso acontece, qual que é a praxe e que também dá aí como consideração majoritária entre os gramáticos? Majoritária significa a maior parte dos gramáticos entende que esse IA aqui forma um ditongo. Como a gente acabou de lembrar aqui, ó, na palavra, cadê? Onde é que eu falei para você aqui, ó? Em frequência, aqui, ó. Ó a frequência aí. Olha lá, ó que eu mostrei. Frequência. O quen é o fortão, então o cia você pronuncia de uma vez só. Certo? Muito bem. Então, olha lá. Substância. Beleza? Então, esse tan aí é o tônico, o que sobrou é encontro vocálico, você considera como ditongo. Nesse caso aqui, o ditongo crescente. Que, como nós acabamos de ver, o A sempre é vogal. Se pronunciados de uma vez só, o I é a semivogal. Muito bem. O que acontece? Se você faz uma prova de Fundação Carlos Chagas, que é a banca que mais faz prova aí para tribunal, por exemplo, o que vai acontecer? Para essa banca, melancia, é exatamente isso que a gente acabou de ver, você tem aqui um hiato. A sílaba tônica é o si, então a gente vai dizer que neste caso nós temos uma paroxítona, que é a penúltima sílaba que é a tônica, e é uma paroxítona que termina em A, certo? E a FCC ainda vai considerar que em substância, você também tem aqui uma paroxítona, com uma diferença. Ela termina em ditongo. Certo? Tudo bem? Agora o que eu vou mostrar para você. O CESP, o que é que ele vem apresentando? Ele vem apresentando aquilo que alguns gramáticos, não na forma majoritária, mas alguns outros gramáticos fazem aí uma diferençazinha. Assim, presta atenção, olha para a tela. Melancia, paroxítona terminada em A. Tudo bem. Isso aí não, é indiscutível. Melancia. Agora, em substância, quando a sílaba tônica é esta daqui, ó, esse que é o segredo. E depois da sílaba tônica, você tem um encontro vocálico crescente, certo? Encontro vocálico, cuja maioria de gramáticos vai dizer que é de tom crescente. Existe uma outra parte de gramáticos que diz que você pode considerar isso como ditongo crescente ou, certo? Como hiato. Se você considera como hiato, né? Se você considerar como hiato, substanciar, aí você não tem mais o ditongo crescente. Óbvio, é hiato. Beleza? Então, tá um negócio. Por que isso acontece? Por que não existe o consenso entre todos os gramáticos? Porque no momento em que a gente fala, a gente costuma fazer a separação silábica, ó, na pronunciação, quando a gente fala água, a água está morna. Então, como a gente pronuncia dessas duas formas, o que eles consideram? Que você pode entender esse ditongo final aí, depois de uma sílaba tônica, um ditongo crescente, depois de uma sílaba tônica, um ditongo crescente ou um hiato. Olha lá, em água, aqui você tem o ditongo crescente. Em agua, você tem o hiato. Então, isso significa que essa palavra pode ser analisada de duas maneiras. Essas palavras, aquelas cuja sílaba tônica está antes do encontro vocálico. Eu pus aqui todas as possibilidades que existem de encontros vocálicos
que aparecem depois de uma sílaba tônica, tá? Então, esse encontro vocálico poderá ser considerado de tom crescente, como ele poderá ser considerado hiato. E aí, observe que esses alguns autores que não é o majoritário, né, vão falar o seguinte para você. Vem aqui, por exemplo, para você entender essa teoria que eu pus aí. Quando você diz secretária, você tem a sílaba tônica antes do encontro vocálico, concorda? Então, aqui você teria aquilo que a maioria diz, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E por que isso? Para fazer a diferença dessa outra forma, secretaria. Veja, tirou o acento da secretária, o que acontece aqui? Aqui nós temos um hiato, não é isso? Olha lá, nós temos um hiato. Então, veja, secretaria, nós temos o hiato e a gente volta para paroxítona terminada em A. Não é isso? Pronto. Acontece que se eu for, pelo que diz alguns autores, lembra da água e água, a gente pode pensar isso de secretária, que é a paroxítona terminada em ditom crescente, como eu posso pensar isso aqui? Secretária. Eu vou até separar para você aqui, ó. De A. Assim, ó. Eu posso considerar o ditongo crescente, e esse I e esse A ficam juntos, ou eu posso pensar secretaria. E aí, eu não posso mais dizer que se essa separação silábica é correta, eu não posso mais dizer que aqui é um ditongo crescente. Não, porque a gente tem o hiato, torno a dizer. E aí, o que vai acontecer? Primeiro caso é paroxítona terminada em ditongo crescente. Neste segundo caso, com essa separação silábica, essa palavra se torna uma proparoxítona. Então, o que o CESP vai dizer? Vamos retomar. Quando você tiver uma palavra como substância, cuja sílaba tônica, olha aqui eu riscando aí para você, e tem a sílaba tônica e depois é um ditongo crescente, para o CESP, você poderá considerar que essa palavra aqui tem acento por dois motivos, aqui no TAM. São dois motivos, ou porque é um ditongo crescente, ou porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou que, por causa do hiato, você tem uma proparoxítona. Então, isso que está aí, voltou aqui, olha lá. Então, para o CESP, nas questões atuais, é isso que ele tem dizendo, que ele vem dizendo, que ele vem cobrando de você. Certo que, quando você tem sílaba tônica antes de um encontro vocálico, você pode ter uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona. Entendido? Eu gosto de repetir diversas vezes o que eu acabei de falar, que é para virar um mantra mesmo. Por quê? Porque o padrão é você entender que você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Ela não deixa de ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Isso só vale para as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. É um caso muito específico, certo? Que sempre foi cobrado em prova pelas bancas, de modo geral, entendendo isso, que é paroxítona terminada em tom crescente, porque a maioria das pessoas erra isso, elas pensam na proparoxítona, ela pensa secretaria, a maioria das pessoas pensa isso. Se você for ao dicionário, você poderá encontrar, inclusive, essa classificação de proparoxítona, tá? Muito bem. Mas veja, a banca FCC vai considerar paroxítona terminada em ditongo crescente. Fechou aí, para essa banca, essa consideração desses alguns autores aqui numa possível proparoxítona é descartada. Agora, se você vai para o CESP, ele vai dizer que essa palavra tem acento pelos dois motivos. Ou porque você considera essa palavra uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou uma paroxítona, aliás, ou uma palavra acentuada por ser proparoxítona. E veja que tanto não é um fato majoritário, né, que a maioria dos gramáticos considere isso, que aqui eu coloquei para você, ó, esses alguns autores vão chamar essas
proparoxítonas como eventuais, relativas ou acidentais, justamente porque elas não são originais. Mas o CESP trouxe essa dor de cabeça para nós agora, então a gente tem que saber. Algumas bancas aí, sei lá, por algumas outras possibilidades, dizem, a gente pode separar das duas formas, então eles caminham por um outro lado. Mas aqui já estou pegando as duas principais bancas, não é? Aí no país, nessa área, para você já saber a diferença. Fechamos aqui? Então grave bem isso, certo? Para você saber como se comportar na hora da prova para colocar o X no lugar certo. E olha só, aqui, para a gente fechar, não confunda isso que eu vou falar agora. Se você tem iguais, vamos voltar. Iguais. Você mexeu a sua boca 2 vezes, você abriu a boca 2 vezes, você pronunciou apenas 2 sílabas, ok? Isso aconteceu porque aqui no meio do encontro, lembra que eu falei agora há pouco? Você encontrou 3 vogais aqui, ó, pronunciadas de uma vez não, uma ao lado da outra, 3 vogais, uma ao lado da outra. Se a do meio for a mais forte, portanto, se ela for a tônica, as outras 2 serão semivogais. E você considerará aqui, nessa formação, não com o I, né? Deixa eu me fazer aqui, ó. Você considerará isso um tritongo. Tudo bem? Veja a diferença que existe nessas outras 2 palavras. Ideia, só de você vir o A aqui no final, sabendo que ela é sempre forte, que ela é mais forte porque ela não é semivogal nunca, ela é sempre vogal, portanto, ela é tônica. Certo? Então, ela é mais forte que as outras sempre. Muito bem. Então, você já vai ter de entender, sempre vai acontecer. Se a do meio não for o som tônico ou a vogal, não é? Você já vai entender que vai funcionar assim, ó. Que o que veio antes é formado por uma vogal e uma semivogal. E a separação silábica sempre será assim. Primeiro o ditongo e depois essa vogal separada, constituindo aqui um falso hiato. Por que falso hiato? Porque o hiato original, verdadeiro, é quando você separa 2 vogais. Mas observe que na palavra ideia, o A é vogal, mas aqui antes você não encontrou vogal, você encontrou um ditongo. Certo? Então é falso hiato por isso, porque aqui não existem as 2 vogais. Certo? Aqui nessa construção EIA, olha lá, não existem 2 vogais, existe um ditongo e uma vogal. Em papagaio acontece a mesma coisa, olha como você separa papagaio. Por que eu estou explicando isso? Porque a maioria das pessoas pensa que é assim. Não é. Muita gente pensa que é ideia. Não é. Entendido? Então, é a mesma coisa, você vai considerar isso aqui, vou fazer que nem eu fiz na outra palavra. Isso aqui é assim, ó, o A é vogal e o I é semivogal, porque esse O é vogal. Então, a do meio é a fraca. Quando isso acontece, não é tritongo. No tritongo, sempre a do meio é a vogal e as outras laterais são semivogais. Aqui, para ver o ditongo e depois o falso hiato, a do meio sempre é a semivogal. Certo? Olha lá. É assim. E a separação silábica, obrigatoriamente, é esta que você está vendo aí. Fechamos? Muito bem. Muito bem, então, vamos lá. Prepare-se para a sua próxima aula, porque a gente vai começar o nosso roteiro de acentuação gráfica, tá certo? Eu aguardo você lá. Até daqui a pouquinho.